Boa noite a todos, boa noite ao pessoal do canal do YouTube, né, do canal do Pai Israel, e também o pessoal aqui do Instagram. Né? Eu gostaria de falar hoje, de abordar um tema bastante interessante que muita gente tem dúvida, né? Por que dos obsessores, né? O que acontece? Tem muita gente que fica, que vai embora, que acaba falecendo e continua aqui, né, no plano terrestre, né? E aí vem essas pessoas, por ser ligada, muita gente está ligada ao materialismo, está ligada aos bens materiais, está ligada ao lado sentimental de cada um também, e acaba vindo atormentar algumas pessoas. Mas por outro lado também é o seguinte, nem sempre o obsessor é a vítima, né? Às vezes a pessoa que está nesse plano terrestre, que vive aqui, ela também se torna obsidiada, né? Acaba sendo vítima, né? Desse obsessor, porque ela também fez algo de ruim. Então, às vezes, o espírito que é obsessor, que é a vítima daquele ser humano, né? A mesma coisa acontece com os homicidas, né? Quando alguém é assassinado, né? Quando alguém tira a vida do outro, né? E esse egum, quando a pessoa morre, quando ela vai para o outro plano, ela se torna um egum, né? Segundo a nossa crença religiosa, nós acreditamos que as pessoas são eguns, se tornam eguns. E tem um tempo, né, para que elas possam estar reencarnando, e elas têm aí toda uma situação que elas voltam a atormentar aquela pessoa da qual ela foi vítima, né? Então, assim, que nem no caso da Messia Nakashima, né? Ela foi vítima do seu algoz, né? Que fez aí, que cometeu o crime e foi preso, né? O Samuel, Misael, melhor dizendo, desculpa, não Samuel, é Misael. Então, assim, o que é que acontece? Esse espírito aí que foi essa mulher que foi assassinada, né, naquela situação, ela pode muito bem voltar, né, e atormentar essa pessoa da qual ela foi vítima, né? Então, assim, é muito complicado hoje você julgar quem está certo, quem está errado, se é o obsessor, se é a pessoa que está sendo obsediada, né? Então, assim, isso precisa realmente de um conceito melhor, precisa-se de um estudo melhor, precisamos realmente entender as coisas de uma maneira bem mais complexa, porque, assim, só julgar a gente não vai encontrar o entendimento necessário que a gente precisa para uma matéria tão complicada que é essa de obsessão espiritual, né? Outras pessoas vivem, falando no mesmo tema, mas pulando um pouquinho em relação à dinâmica, muita gente que vive nos manicômios, que vive aí vítimas, né, de medicamentos, né, tomando medicamentos, aí pessoas que são esquizofrênicas. Essas pessoas, na maioria das vezes, são pessoas que passam por algum problema espiritual, né, e às vezes ela não tem nenhum problema de saúde, porém o seu físico é afetado por conta, né, de um problema espiritual que ela adquiriu ao longo da vida, né? Ou em outras vidas ela vem para este plano para resgatar uma situação da qual ela precisa desse resgate, ela precisa reaprender, né? E aí ela vai passar por todo esse transtorno, né? Porque eu acredito muito na reencarnação, porque não faria sentido. Já pensou que Deus a gente teria, que Deus desumano, se esse Deus ele fosse um Deus tirano, né? E aí a gente olha para uma criança que nasce com problemas encefálicos, crianças que nascem uma grudada na outra, né? Apegada na outra realmente, fisicamente falando, né? E aí tem que fazer toda uma separação, às vezes nem acontece esse processo de separação. Crianças que vêm paraplégica, tetraplégicas, né? Crianças que vêm cega, né? Então imagine você, como que seria esse Deus, né? Para permitir que essas crianças viessem assim. Então é aonde a gente às vezes não entende, mas assim, aquele espírito que está naquela condição ali, né? Que nasce daquela maneira, né? Até mesmo com síndrome de Down e tudo mais, o que acontece? Isso é um resgate de outras vidas, né? Isso realmente é um resgate para que as pessoas possam
né, ter oportunidade, porque em outras vidas passadas elas cometeram talvez alguma coisa não positiva e ela volta para resgatar. Mas infelizmente a gente vive num mundo complexo, num mundo complicado, que hoje em dia o que importa é você ter dinheiro numa conta bancária, né? É você fazer várias viagens, é você se alimentar bem, é você querer casa, carro, e o lado espiritual você deixa de lado realmente. Isso é complicado. Então a gente precisa repensar em tudo isso, ver esse tema com muito carinho, porque quando chegar a hora de partir, a gente tem que partir com uma bagagem mais leve, né? A gente tem que realmente fazer todo um processo de reaprendizado aqui na Terra e tentar ser pessoas melhores. Precisamos mudar esse conceito religioso. Tem muita gente hoje em dia que vive se arrastando, né? Vive ali naquele marasmo, vive com depressão, vive angustiada, vive com ansiedade, né? Vive tomando medicamentos para melhorar essa situação, mas esquece realmente de cuidar do seu lado espiritual, porque às vezes o problema está ligado à área espiritual e as pessoas não dão importância a isso, vive se arrastando, né? Mas é aquele ditado. Infelizmente, se você não olhar para o lado, se você não olhar a vida que você está levando, se você não olhar o que precisa mudar, infelizmente você nasce, cresce e morre sendo uma pessoa totalmente egoísta, sendo uma pessoa totalmente voltada para o lado da depressão, né? Muita gente acaba se suicidando, muita gente acaba cometendo coisas horrorosas, coisas horrendas mesmo, e passiva de punição, né? Não só no campo material, mas também no campo espiritual. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus. Um grande abraço.